Nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos modelos de circulação da atmosfera. Para isso precisamos desenhar o planeta Terra. Aqui é o Equador. Latitude 30 graus norte, 30 graus sul. Latitude de 60 graus norte e 60 graus sul. Aqui 90 graus norte, 90 graus sul. Sabemos que o ar se desloca das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. A região do Equador, por ser assim, por receber em média uma incidência maior de raios solares, é uma região mais quente do que aquelas de latitudes maiores. À medida que você vai aumentando a latitude, você tem uma menor incidência de raios solares, portanto, o ar é mais frio. O ar quente é um ar menos denso, então ele sobe. Esse ar aqui que sobe na região do Equador é um ar quente e úmido. À medida que ele sobe, que ele ascende na atmosfera, essa umidade que ele carrega vai se condensando e ocorrem precipitações. Consequentemente, a corrente de ar que segue aqui para o norte e a que segue aqui para o sul são correntes de ar secas. À medida que elas se deslocam para as latitudes de 30 graus norte e 30 graus sul, esse ar vai ficando ainda mais frio. E por ficar mais frio, ele também fica mais denso. Então, acaba descendo. É mais próximo da superfície, onde o ar é mais quente. Aqui, o ar é mais frio do que aqui. Então, essa região aqui é de alta pressão e essa daqui de baixa pressão. Então surge uma corrente de ar aqui para o Equador. É
possível demonstrar que pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna do fluido. Um ar mais quente possui uma densidade menor, portanto uma pressão menor. Então, um ar mais quente possui uma densidade menor, portanto uma pressão menor. E o ar mais frio, desculpa, possui uma densidade maior, portanto uma pressão maior. O ar aqui é mais quente, portanto tem uma pressão baixa do que aqui que o ar é mais frio. Essas células aqui são as chamadas células de Hadley. Vamos ver o que acontece aqui nas regiões dos polos. O ar aqui é mais frio do que aqui, portanto a pressão aqui é maior do que aqui. Então surge uma corrente de ar para a latitude de 60 graus. Quando chega aqui, o ar esquenta e ascende na atmosfera, sobe. Mesma coisa aqui. O ar não sobe tanto quanto esse ar aqui próximo do Equador, porque o ar aqui, embora aqui o ar seja aquecido, não é aquecido tanto como é aqui na região próxima do Equador. Portanto, o ar aqui sobe mais do que o ar aqui. Daqui ele pode seguir para cá e pode seguir para cá. Pode seguir para cá. Para cá. Quanto mais alto, mais frio. O ar aqui em cima é mais frio do que aqui embaixo. Então o ar aqui em cima é mais denso, ele desce. Mesma coisa aqui. Para fechar a circulação aqui, esse ar segue para cá. E esse ar segue para cá. Essas células aqui são as chamadas células de Ferrel. E essas células são as células polares. Vamos então analisar como a força de Coriolis altera a trajetória dessas correntes de ar aqui mais próximas da superfície. Essas correntes de ar. Se a Terra não tivesse parada, se a Terra não tivesse girando, essas correntes de ar seguiriam em linha reta.
veja que aqui na região do Equador é uma região de baixa pressão, por ser uma região mais quente. Aqui de alta pressão, aqui de alta pressão. Veja que tem uma corrente de ar seguindo daqui para cá. Então aqui é uma região de baixa pressão e de baixa pressão e de alta pressão e aqui de alta pressão. Se a Terra não tivesse girando, não teria força de Coriolis. Então as correntes de ar seguiriam assim em linha reta, fazendo a tracejada. Então, essa seria a trajetória das correntes de ar caso a Terra não estivesse girando. Mas como a Terra está girando, como a Terra está girando e essas correntes de ar possuem movimento, possuem velocidade, elas estão submetidas à força de Coriolis. No hemisfério norte, a força de Coriolis tende a desviar essas correntes de ar para a direita. Então, essa corrente de ar aqui é desviada para a direita. Essa também. Essa também. Essa. E essa. Essas daqui também são desviadas para a direita. Você pode imaginar que eu cometi um erro aqui porque eu desenhei para a esquerda, mas você precisa ver do ponto de vista do vento. O vento está se deslocando com velocidade aqui do norte para o sul. Então, esse vento é desviado para a direita em relação ao sentido dessa velocidade. Então, não cometi nenhum erro, eu desenhei corretamente. As correntes de ar também são desviadas para a direita. E no hemisfério sul é o contrário. O desvio ocorre para a esquerda.
Pronto. Esse é o nosso modelo de circulação da atmosfera. É um modelo bastante simplificado, mas que pode ser aperfeiçoado através de dados obtidos com observações e estudos mais aprofundados sobre a atmosfera. Alguns fatores aqui que interferem na circulação da atmosfera não foram mencionados. Por exemplo, existem modificações em relação a esse modelo de acordo com a estação do ano. O fato do hemisfério norte possuir uma maior quantidade de terras imersas em comparação com o hemisfério sul faz com que a circulação da atmosfera no hemisfério norte seja ligeiramente diferente do que no hemisfério sul. Além disso, a presença de diferenças nas altitudes dessas porções de terra faz com que existam discrepâncias da circulação da atmosfera em relação ao que foi apresentado aqui no modelo. A circulação da atmosfera é algo bastante complicado. Isso daqui é um modelo bastante simples. Atualmente a gente já conta com modelos determinísticos e modelos probabilísticos para tentar assim entender melhor esse padrão de circulação da atmosfera. Vamos desenhar aqui novamente o planeta Terra. Aqui o norte, sul. Vamos supor que aqui no norte, em alguma porção aqui do hemisfério norte, tenha surgido uma região de baixa pressão. Se a Terra não estivesse girando, as correntes de ar que vinham do sul em direção ao norte e as que vêm do norte em direção ao sul, do leste em direção ao oeste e do oeste para leste, todas seguiriam em linha reta em direção ao centro aqui da região de baixa pressão. Só que a Terra está girando, então essas correntes de ar são submetidas à força de Coriolis. No hemisfério norte, elas são desviadas para a direita. Veja então que no hemisfério norte, essas correntes de ar tendem a circular no sentido anti-horário. Através de imagens de satélite, é possível observar que isso de fato ocorre. Os ciclones no hemisfério norte giram no sentido anti-horário. Agora, suponha que no hemisfério sul tenha surgido uma região de baixa pressão. Então, ventos aqui vindos do sul em direção ao norte seguiriam em linha reta caso a Terra não estivesse girando. Ventos vindos do norte em direção ventos vindo do norte para o sul seguiriam também em linha reta. Ventos vindo do leste para o oeste também seguiriam em linha reta caso a Terra não estivesse girando.
A mesma coisa ocorreria com os ventos vindo do oeste para o leste. Só que a Terra está girando e no hemisfério sul, essas correntes de ar são desviadas para a esquerda pela força de Coriolis. Veja então que essas correntes de ar seguindo para essa região de baixa pressão, ao serem desviadas pela força de Coriolis, tendem a girar no sentido horário. Também por imagem de satélite, você pode observar que de fato isso ocorre. Os ciclones no hemisfério sul tendem a girar no sentido horário. E era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo.